Vamos falar da comunicação de um líder. Porque a comunicação de um líder é a ferramenta mais potente que você tem. E não é pelo que você anuncia, é pelo que ela revela sobre a sua clareza e o seu controle. A grande maioria dos executivos, dos gestores, ele se torna vulnerável pelo que fala. Principalmente pelo quanto fala. As palavras emitidas sem um cálculo estratégico são como investimentos feitos sem a devida diligência. Elas podem gerar um passivo inesperado e danos irreparáveis à sua autoridade. Nós temos que cuidar para que a gente desenvolva um discurso calculado como um instrumento de poder. Um líder que tem o autocontrole, ele entende que a comunicação reativa é um sintoma de instabilidade emocional. Então, quando você se apressa em responder, em justificar a sua posição, você está sinalizando para a equipe que a sua segurança depende muito mais da validação externa do que da convicção na sua estratégia. Comunicar sem filtro, reagir às provocações, tentar impor uma visão à força, tudo isso denuncia uma mente sem governança. O verdadeiro domínio, ele começa quando você aprende a analisar o cenário em silêncio e a empregar cada palavra como ativo estratégico. A palavra de um líder tem um ROI. E o estrategista, ele calcula esse retorno antes de se pronunciar. Ele sabe que em muitas negociações o silêncio comunica mais força do que 1000 argumentos. Ele também sabe que justificar-se de uma forma excessiva vai diluir a sua autoridade. A sabedoria antiga já nos ensinava que um executivo, um líder, um gestor imaturo se apressa em mostrar o seu plano, enquanto que um líder soberano, ele observa, ele absorve dados e se pronuncia apenas quando a comunicação serve a um propósito tático. Quem fala menos, processa mais informação. Quem processa mais, entende o cenário com maior profundidade. E quem entende com profundidade, executa com uma precisão cirúrgica. Existe um risco ainda mais sutil, que é a necessidade de se comunicar como forma de autoafirmação. Eu preciso te contar que líderes inseguros sentem uma compulsão por dominar a reunião, por provar o que detém o conhecimento, por vencer no volume. Essa necessidade, contudo, ela denuncia a fragilidade. O líder, com uma mentalidade de autogestão, em contrapartida, ele se sente poderoso no silêncio. Um líder com autocontrole, ele se comunica quando é necessário e se retrata taticamente quando percebe que o ambiente não é tão fértil para a lógica, mas para o ego. Esse líder, ele não debate com a ignorância, ele não negocia com o descontrole emocional, ele não tenta vencer com argumentos aquilo que pode dominar com ações. O silêncio, nesse contexto, é uma demonstração de força. Um líder calmo e centrado impõe mais respeito do que um gestor tagarela e ansioso. Quando você se comunica com economia, cada palavra sua ganha peso no mercado. O peso de uma declaração feita por alguém que domina o silêncio é exponencialmente maior do que o ruído constante de quem precisa preencher todos os espaços. O silêncio seletivo, consciente e estratégico. Essa é a assinatura do domínio pessoal. E eu poderia trazer para você que a primeira lição, portanto, é, ao mesmo tempo, ser simples e profundo,
Comunique-se com uma precisão cirúrgica. Proteja as suas palavras como um rei que protege a sua coroa. Não ceda à tentação de verbalizar cada pensamento, nem de reagir a cada estímulo do mercado, das pessoas. Faça do seu silêncio a sua fortaleza, a fortaleza da sua comunicação, como uma ferramenta afiada, usado apenas quando é realmente essencial. O líder que controla a sua comunicação, ele se torna imprevisível para os seus concorrentes. E o imprevisível não se pode ser facilmente decodificado ou manipulado. Toda estratégia, toda decisão de alto impacto, toda inovação disruptiva, ela é estruturada primeiro no silêncio da sua mente, da arquitetura da sua mente. Antes que uma ação transforme o mercado, a empresa, a equipe, ela foi construída e validada primeiro aqui, nos seus pensamentos. É por isso que o domínio da mente é o pilar central da liderança. Quem não governa o que pensa será inevitavelmente governado por forças externas. Seja a pressão do seu gestor, seja a volatilidade do mercado, seja a política. Uma mente sem governança é o principal passivo oculto de uma organização e principalmente de um líder. Um pensamento limitante, quando validado pela repetição, ele transforma-se em crenças estratégicas. E uma crença, mesmo que equivocada, ela dita o comportamento de toda a empresa. Se você repete para si mesmo que sua equipe não é boa o suficiente, ou que o seu concorrente é invencível, ou que o mercado nunca vai melhorar, aos poucos e em pouco tempo, essas premissas começam a se tornar realidade operacional para você. Você começa a agir como um player secundário, você começa a aceitar os resultados medíocres, você começa a se acomodar na irrelevância, e tudo porque nunca aprendeu a auditar a qualidade dos seus pensamentos. Aqui, Um líder estrategista, ele não é um espectador passivo do seu fluxo mental. Ele realiza uma due diligence constante dos seus pensamentos. Quando uma ideia surge, especialmente uma que gera medo, reatividade ou uma ansiedade, ele não aceita como verdade. Ele começa a se submeter a um interrogatório, do tipo, qual é a origem desse pensamento? Será que isso é um fato ou é uma interpretação distorcida? Essa linha de raciocínio, será que ela me fortalece ou ela me torna vulnerável? Entende? Esse processo de investigação, ele transforma a mente de uma prisão de vieses em uma fortaleza clara. Epicteto, ele afirmava que não são as condições de mercado que paralisam a empresa, mas é a narrativa que a liderança constrói sobre elas. Uma mesma crise pode destruir uma organização e fortalecer outra. A diferença, ela reside na capacidade como cada líder interpreta a situação. Um líder de alta performance, ele sabe que a realidade externa é incontrolável, mas a sua resposta mental a essa realidade, isso sim ele controla. Essa é a soberania que ninguém pode tirar de você. Então, quando você começa a treinar a sua mente nesse contexto, é como você fortalecer um músculo que ele é estratégico. Isso exige consistência, paciência, não basta só ter insights brilhantes esporadicamente. É preciso criar um sistema operacional mental que seja robusto, racional e disciplinado. Isso significa auditar o que você consome. Informações tóxicas, reuniões improdutivas, análises
que apenas semeia o pânico, tudo isso molda a sua mentalidade. Se você não filtra o que entra no centro aqui do seu comando, ela vai se encher de ruído. E você vai agir como um líder fraco. Dominar a mente também significa saber silenciá-la. Silenciar esse barulho mental, o fluxo incessante de preocupações, simulações de cenários, narrativas, autocríticas. Tudo isso é um sintoma de um comando fragilizado. Um líder de alta performance, ao contrário, ele aprende a arquitetar esse ruído. Ele usa a meditação ou a contemplação focada não como um fim, mas como uma ferramenta para obter clareza. E a clareza só nasce no silêncio. Tem um erro muito comum entre os executivos modernos, entre a liderança moderna, que é acreditar que os pensamentos são inofensivos. Mas toda cultura empresarial, ela começa como um pensamento. Todo desastre estratégico nasce de um desejo ou um medo que não foi examinado. Toda queda tem uma origem mental, assim como todo processo sustentável. Por isso, um líder de alta performance, ele trata a sua mente como um ativo mais sagrado. Ele não permite que ela seja invadida por premissas fracas, nem se deixa arrastar por emoções que ainda não foram filtradas pela razão. Em resumo, dominar os pensamentos não é negar o que você sente, mas é você entender o que pensa. É assumir o comando do seu próprio sistema operacional sem terceirizar esse poder para o mundo. Uma pessoa, um líder que vigia o que pensa, naturalmente passa a controlar como se sente. Ele passa a controlar como ele comunica, como ele age, ele se torna menos reativo, mais sereno, ele se torna mais letal na sua estratégia. Ele pensa como um grande mestre de xadrez, com precisão, com propósito e com foco. E esse tipo de líder, esse tipo de profissional é uma raridade. Porque ele não é guiado pela emoção do momento, ele não é manipulado pelas narrativas alheias, ele não se vê como vítima dos pensamentos, ele é o senhor da sua própria mente. E esse é o poder que nenhum concorrente pode superar em você. Um profissional, um líder, ele pode ter talento, ele pode ter visão, ele pode ter uma mente disciplinada, mas se ele não domina os seus recursos financeiros, ele vai permanecer como operador tático. Nunca vai ser um verdadeiro estrategista soberano. A gente tem que falar não é sobre acumular riqueza, mas é que a prosperidade, ela nos ensina o verdadeiro poder, o poder da autonomia. E a autonomia estratégica, ela só começa quando você não é mais emocionalmente dependente de capital, nem da aprovação do que ele pode comprar. Mas é quando você constrói uma visão que o capital ele é um agnóstico, sabe? É o que define o seu poder, é como você se relaciona com ele. Se o dinheiro dita as suas decisões estratégicas, os seus valores e o seu comportamento, então você não possui. É ele que possui você. E é isso que acontece com muitas pessoas, com muitos profissionais, com muitos líderes. Eles alocam o capital para projetar status e consomem para se comparar e se endividam para manter uma imagem de sucesso perante o público que nem sequer o respeita. Um líder de alta performance, ele inverte essa lógica. Ele não investe para impressionar, ele investe com propósito. Não adquire para exibir, adquire para ampliar sua liberdade de ação, facilitar a missão, fortalecer as virtudes. Isso significa que ele sabe dizer não às oportunidades medíocres. Ele sabe esperar o momento certo, ele sabe
acumular reservas, sabe investir com inteligência. Ele não vê o dinheiro como uma recompensa emocional, ele vê o dinheiro como uma ferramenta estratégica e racional. É essa a relação que garante a paz de espírito necessário para tomar decisões de alto risco. Pois onde há descontrole financeiro, haverá ansiedade, decisões apressadas e a vaidade mascarando a vulnerabilidade. Se tornar o mestre de seus recursos começa com um diagnóstico profundo sobre os seus gastos. O que te leva a alocar capital? É o status, o impulso, o medo de parecer menor, o desejo de validação? Muitos profissionais, muitos líderes, sem perceber, transformam o dinheiro em um atalho para a autoconfiança. Estão tão frustrados que ficam comprando um luxo. Eles sentem-se subestimados, fazem um gasto ostensivo, eles querem provar o seu valor, alavancar-se em projetos desnecessários. Isso é servidão emocional. E o líder de alta performance, ele enxerga essa armadilha de longe. O controle financeiro, portanto, ele não é apenas matemático, ele é uma psicologia profunda. Se você não compreende os gatilhos emocionais por trás do seu comportamento financeiro, você será sempre vítima dele. Um líder verdadeiro, disciplinado, ele não depende do próximo ciclo de faturamento para respirar. Ele cria reservas estratégicas, ele constrói segurança, elimina excesso. Ele tem clareza sobre seus custos e entende que a liberdade estratégica começa quando você pode dizer não, precisamos disso agora. Ademais, o líder que controla o seu capital, ele não se torna avarento, ele se torna seletivo. Ele escolhe onde investe o seu tempo, a sua energia. Ele não trabalha apenas pelo dinheiro e tampouco se ilude com discursos vazios de que dinheiro não importa. Ele sabe que a liberdade de pensar a longo prazo, de sair de mercados tóxicos, de proteger a sua organização depende de uma base financeira sólida. E é por isso que ele não negligencia esse pilar, sabe? No mundo corporativo de hoje, onde os executivos são ensinados a provar valor pelo consumo, pela ostentação, o líder de alta performance, ele caminha na direção oposta. Ele se torna discreto, focado no que é essencial e muito consciente. Ele sabe que o verdadeiro luxo não é ter tudo, mas é não depender de quase nada. Ele entende que a ostentação é o grito de quem ainda não se sente autossuficiente e que o verdadeiro respeito emana da postura, não do preço do seu carro. Em essência, um líder de alta performance, ele vê o capital como uma extensão do seu autocontrole. Se ele domina suas emoções, naturalmente vai dominar a sua gestão de recursos. Ele saberá quanto investir, quando recuar e o mais importante, ele vai saber que o capital não define a sua identidade. Ele vale pelo que é, não pelo que tem. A lição é, portanto, inegociável. Se você não se tornar senhor dos seus próprios recursos, você vai viver como um servo das suas próprias inseguranças. E enquanto isso acontecer, toda a sua liberdade vai ser apenas uma ilusão. Você nunca será verdadeiramente soberano, enquanto cada provocação de um concorrente, cada crítica de uma outra pessoa, cada crítica de um analista, cada comentário de corredor tiver o poder de abalar o seu estado interno. Um líder que reage a tudo é um líder decodificado, é uma pessoa manipulável, é uma pessoa emocionalmente instável. Um líder de alta performance, ele oferece aqui uma lição muito poderosa. Ouvir sem desestabilizar,
observar o ruído, controlar-se diante do caos, mesmo quando tudo ao redor exige uma reação impulsiva, sabe? Na prática, isso significa desenvolver um filtro estratégico. A maioria dos executivos escuta para responder. Não pode extrair inteligência disso. Ele se sente atacado ao menor sinal de discordância, como uma divergência de opiniões, como se isso fosse um ataque pessoal, sabe? Um líder de alta performance, ele adota uma outra postura. Ele escuta, analisa o dado e só então decide se uma resposta serve aos seus objetivos ou não. Ele não se apressa em corrigir ou em defender, porque entende que o silêncio estratégico é muitas vezes mais poderoso. Quando alguém te provoca, ele raramente busca a verdade. Ele busca obter o controle sobre si mesmo. E é aí que a reatividade se torna uma armadilha muito real. Ao responder por impulso, você entrega o controle das suas emoções a quem te provocou. E aí você passa a agir como um fantoche. Um líder que tem um autocontrole, por sua vez, ele age como um espelho opaco, sabe? Ele reflete a provocação sem absorver a sua energia. A reatividade é a assinatura de um líder fraco, que não aprendeu a gerir o seu próprio ego. O ego ferido quer sempre estar certo, quer sempre vencer a discussão. Um líder de alta performance, ele não está interessado em vencer discussões. Ele está interessado em vencer o jogo. E sabe que uma mente tranquila vale muito mais do que qualquer ponto retórico. Esse autocontrole, ele exige treino. Você será provocado, atacado, desrespeitado e ainda assim precisará manter sua postura. Não por covardia, mas por sabedoria estratégica. Porque quem domina as suas respostas domina o ritmo da interação. E isso significa evitar conflitos desnecessários, proteger a sua energia e saber escolher as suas batalhas. Entenda que ouvir sem reagir é também uma forma de enxergar além das palavras. Por trás de uma crítica pode haver inveja, por trás de uma provocação insegura. Talvez por trás de uma provocação pode ter uma insegurança. O líder de alta performance, ele percebe as camadas. E por não levar para o lado pessoal, ele não deixa isso afetar. O controle da linguagem corporal é igualmente crucial. Um líder, ele pode silenciar mais o seu corpo por revelar tensão e desconforto. O líder de alta performance, ele treina a sua mentalidade completa. Ele observa com calma. Ele se mantém inteiro porque não vê a frieza como uma ausência de emoção, mas como uma presença de discernimento. O segredo, afinal, é que quem aprende a ouvir sem reagir se torna imprevisível. As pessoas ao seu redor nunca vão saber o que te afeta, o que te tira do eixo. E quando não sabem, elas perdem o poder sobre você. Isso se chama soberania emocional. Em um mundo de reações instantâneas, o líder que ouve em silêncio age com cálculo, que se destaca como uma fortaleza. Porque você não precisa ficar explicando, você observa, você filtra, você decide com base na razão e não com a reação. Se você quer ser inabalável, comece aqui, pela escuta. O verdadeiro poder, ele não está em vencer as discussões, mas em não permitir que elas derrotem por dentro. A gente vive numa era onde o silêncio é quase um ato de rebeldia. Todos querem ser vistos e validados. As redes sociais se tornaram uma vitrine de ego.
Mas quanto mais ruído um líder faz, mais clara é a sua audiência de paz interior. O líder que se conhece, ele não precisa de um megafone. Ele trabalha no escuro, constrói em silêncio e deixa que os resultados falem por si. Ele entende que a necessidade de se explicar constantemente é uma forma de insegurança. Quem está firme nos seus princípios não precisa convencer ninguém sobre eles, apenas vive. Evitar o ruído é uma postura estratégica. Quanto menos você fala, mais difícil é ser interpretado e manipulado. O silêncio, ele te dá tempo para observar e decidir. Enquanto os outros se apressam em reagir, você se mantém recolhido, calculando o próximo movimento. Isso é uma vantagem competitiva enorme. O líder de alta performance, ele pode nos ensinar que você deve ser como uma rocha na tempestade. A rocha não grita, ela permanece firme. Da mesma forma, um líder de alta performance, ele não precisa justificar as suas decisões. Se ele descontinua um produto, ele não publica um manifesto. Se ele alcança uma grande meta, ele não corre para contar para todo mundo. Ele entende que há poder no que é mantido em segredo. Parece que nos tempos de hoje o ruído ele é incentivado. Querem que você exponha tudo, mas quanto mais você expõe, mais vulnerável você se torna a ataques. O líder de alta performance, ele limita o que revela. E quando você se cala, a sua presença cresce, as pessoas se perguntam o que você está construindo. Essa dúvida ela é mais poderosa do que qualquer narrativa que você possa impor, pois o reveste de mistério, que é um dos maiores escudos do poder. Não se trata de isolamento, se trata de agir com discrição. Como um estrategista que não revela o seu próximo plano, até que a vitória seja garantida. O ruído, o vício, o ruído é como se ele fosse um vício dos inseguros. E o silêncio é o hábito dos preparados. Além disso, evitar barulho demais te blinda contra a inveja. Muitos que te aplaudem em público desejam seu fracasso em silêncio. E eu vou repetir isso. Muitos dos que te aplaudem em público desejam o seu fracasso em silêncio. Um líder de alta performance, ele prefere manter a sua trajetória protegida. Lembre-se, a árvore que mais cresce aprofunda suas raízes em silêncio. Um dia, todos verão a sua sombra. Assim é o líder que evita o ruído. Ele não vive para provocar ninguém, ele vive para evoluir. É por isso que ele é inabalável. A motivação é um recurso muito volátil. Um discurso inspirador, um bom resultado, pode até acender um fogo momentâneo. Mas quando a emoção passa, o que resta? É disciplina ou caos? O líder que depende de motivação, ele é escravo da oscilação emocional. Ele é instável e, portanto, ele é fraco. O líder de alta performance, no entanto, ele sabe que a consistência é mais valiosa que a empolgação. E a consistência nasce de uma estrutura sólida. Se chama rotina isso. Uma rotina bem definida é uma fortaleza contra a instabilidade. Quando você estabelece rituais fixos para o seu dia, acordar, treinar, focar, refletir, você tira a decisão das mãos do seu humor. Você age porque é seu dever, não porque está motivado. E cada pequena obrigação cumprida fortalece o seu autocontrole. Um líder de alta performance, ele não espera se sentir pronto.
Ele se move, mesmo se ele estiver cansado, se estiver desmotivado, ele sabe que quem age, quando sente vontade, será sempre superado por quem age mesmo sem vontade. Construir a rotina não é se robotizar, é respeitar os próprios compromissos estratégicos. Um dia organizado libera uma energia mental para aquilo que realmente importa. A rotina não limita, ela liberta. Se eu for na história da Roma Antiga, só ler um pouquinho sobre Marco Aurélio, ele estruturava os dias com rigor, porque ele entendia que sem ordem a mente perde. A rotina, ela forma a sua identidade. Ao cumprir a sua agenda, você reforça para si mesmo: eu sou alguém que executa o que planeja. Essa autopercepção, ela é muito transformadora. E a paz que nasce da estrutura, ela vai reduzir a sua ansiedade, ela vai aumentar a sua produtividade. A motivação pode dar uma partida, mas é a rotina que completa a maratona. Com o tempo, o esforço se torna um hábito e o progresso se torna automático. O líder fraco, ele busca atalho, ele busca inspiração. Um líder de alta performance, um líder forte, ele constrói um sistema interno de disciplina. Ele é o seu próprio combustível. E essa autonomia, quando colocada anos-luz, essa autonomia ela vai te colocar anos-luz à frente. Portanto, abandone a ilusão da motivação constante. Comprometa-se com um sistema. Isso faz toda a diferença. Um dos maiores sinais de maturidade de um líder é a capacidade de realizar desinvestimento estratégico de tudo aquilo que drena os seus recursos mais valiosos: tempo, foco e energia. Sem fazer alarde, sem justificar, simplesmente cortando. O líder que entende isso alcança um novo nível de domínio. É o domínio da autopreservação estratégica. A cultura atual nos ensina a manter conexões a qualquer custo, mas o líder de alta performance, ele não se preocupa em parecer, ele se preocupa em ser. E ser um líder forte exige eliminar o que te enfraquece. Isso começa com as pessoas. Existem relações que são positivos de energia. O líder, ele não briga, ele não acusa, ele apenas se afasta. Porque ele sabe que cada segundo gasto com quem não agrega um segundo, quando você está próximo de gente que não agrega, um segundo que seja, está roubando a sua missão. Isso se aplica a qualquer hábito. A procrastinação, a má alimentação, as distrações digitais. Isso parece inofensivo, mas quando você soma, desconecta você do seu potencial máximo. O líder de alta performance, ele é brutal. Ele corta a origem do enfraquecimento. E talvez o mais difícil, ele corta a necessidade de agradar os outros. O esforço constante para ser aceito, ele é muito exaustivo. O líder que busca o domínio, ele entende que agradar a todos é trair a si mesmo. Ele escolhe agradar os seus princípios. Elimina o que enfraquece. Eliminar o que te enfraquece é um ato de respeito próprio. É declarar sem palavras: eu levo a minha missão a sério. Eu levo a minha missão a sério. Isso não é egoísmo, isso é clareza. Você não deve explicações por se afastar da mediocridade e do caos. A transformação de um líder, ela acontece em silêncio e muitas vezes cortar é necessário. Muitas vezes cortar é necessário para avançar. Manter o que te enfraquece é um luxo que nenhum líder forte pode permitir. A vida não perdoa quem insiste em carregar pesos mortos. Se tem algo que te impede,
Se algo impede você de ser quem pode ser, isso precisa ser eliminado. Um líder de alta performance, ele vive com leveza, não para ter uma vida fácil, mas por remover os excessos. Ele caminha com firmeza porque carrega apenas o essencial. No fim, cortar não é sobre rejeição, é sobre foco. É sobre canalizar energia para o que realmente importa. O líder que tem coragem de eliminar o que te enfraquece constrói um espaço que o fortalece. E esse espaço, quando preenchido com disciplina, com clareza e propósito, se torna inabalável. O verdadeiro poder nunca esteve no controle do mundo externo. Isso está além do alcance de qualquer líder. O que realmente define quem você é e o que pode alcançar é a capacidade de dominar o único território que jamais pode ser tirado de você. É isso aqui, ó. A sua própria mente. A sua comunicação, a gestão dos seus recursos, o domínio sobre si. E é o desafio mais solitário e árduo, mas é a única estrada para a verdadeira soberania. É controlar a sua comunicação, é saber que as suas palavras carregam peso e consequência. O líder que domina a sua boca, ele economiza suas forças e escolhe as suas batalhas. Controlar sua mente é maior que todos os desafios que você tem na vida. É saber que não são os eventos que perturbam, é a sua interpretação deles. É treinar a mente diariamente para substituir o irracional pelo lógico. E, finalmente, controlar os seus recursos é entender que o capital é uma ferramenta de liberdade e não de status. É o reflexo do seu domínio interior. Quando você junta esses três domínios, comunicação, mente e capital, é construir fortaleza interior para você se tornar inabalável. Com a comunicação controlada, você evita conflitos inúteis. Com a mente dominada, você mantém a calma no caos. Com os recursos bem geridos, você caminha com segurança e independência. O líder poderoso não é aquele que humilha, impõe ou busca validação. O verdadeiro líder forte é aquele que conquistou a si mesmo. Ele não se abala diante das adversidades. Ele fala pouco, ele pensa muito e ele age com propósito. Ele é silencioso, mas a sua presença é sentida, é firme, mas ela não é arrogante. É livre porque ele aprendeu a viver longe das correntes da necessidade. Se você quer ser respeitado, se você quer ser compreendido e verdadeiramente soberano, precisa começar pelo seu domínio próprio. Ninguém, presta atenção, ninguém, nem o mundo pode controlar aquilo que você mantém sobre o seu próprio comando. Domina a sua comunicação para que as suas palavras sejam ferramentas e não vulnerabilidades. Domine a sua mente, porque se você domina a sua mente, os seus pensamentos vão ser clareza e não vão ser tormento. Domine os seus recursos para que eles garantam a sua liberdade e não a prisão. Esse é o caminho do líder de alta performance. Este é o caminho do líder que deixa de ser um operador para se tornar um senhor do seu próprio destino. Porque no fim das contas, a única batalha que realmente importa é aquela que se trava dentro de você. Porque essa batalha, quando vencida, ela faz de você um líder intocável. Ela faz de você um líder soberano, um líder de verdade. E é, na minha percepção, o maior desafio que nós temos na vida para você que almeja, de fato, se tornar um líder de fato. Eu não estou falando do cargo de gerente, o cargo de diretor, de executivo. Eu estou falando do comportamento. Para você que deseja isso de verdade, você tem que entender sozinho,
Você não vai conseguir. Você precisa de ajuda. Há pouco mais de 17 anos eu venho ajudando líderes, gestores, executivos, donos de empresa a desenvolver a habilidade de liderança, a correlacionar os números do negócio, o processo e o comportamento que está ligado às pessoas, para a gente construir pessoas melhores, empresas melhores, um mundo melhor. E só para eu saber que você ficou comigo aqui até agora, deixa seu comentário aqui embaixo. E se você não souber o que escrever, só escreva que você está se tornando um líder melhor, que você está comprometido com você. Porque eu tô aqui, de coração aberto, te entregando esse conteúdo para que você possa melhorar a sua liderança, enquanto eu melhoro a minha também. Fica aí no canal, tem uma série completa para você, para te ajudar. Obrigado por ficar aqui até agora e até a próxima.